Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e estou aqui para trazer notícias nada agradáveis para quem é simpatizante da candidatura de Sérgio Moro à presidência da República. A situação dele está se agravando a cada dia. Eu preparei um roteiro que era para ter sido gravado aí há uns 3, 4 dias e foi até bom não ter sido, porque de lá para cá aconteceram coisas novas e a situação dele, que já não era muito boa, ficou ainda pior, em especial no mundo jurídico, enfim, daquilo que pode acontecer com ele em breve. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal. Ontem nós alcançamos a marca de 51 mil inscritos, então muito obrigado a todos aqueles que já estão aqui. E quem puder ativar a notificação, deixar like, dislike, comentar, compartilhar, tudo isso faz com que esse nosso trabalho chegue mais longe. Bom, pessoal, eu vou trazer aqui várias notícias, eu vou deixar aqui no comentário fixo, enfim, diversos links que me ajudaram a montar esse roteiro aqui hoje. Vamos começar com um detalhe importante, porque é o seguinte, a empresa que o Sérgio Moro foi trabalhar depois que saiu do Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, enfim, fizeram um levantamento aqui de que 78% de todo o faturamento por administração judicial, né, que a companhia alega ter tido de 2013 até o ano passado, veio de onde? De empresas envolvidas na Operação Lava Jato, né? Aqui, segundo o dado, é que ao menos 65,1 milhões, né, foram obtidos através dessas empresas que Sérgio Moro atuou ali como juiz. E aqui vai dizer que os números foram revelados depois que o ministro Bruno Dantas, do TCU, Tribunal de Contas da União, derrubou o sigilo sobre o processo que investiga se houve conflito de interesses no contrato entre Moro e a empresa norte-americana. Dantas acolheu o pedido feito pelo Ministério Público no começo do mês passado. Segundo o Ministério Público, era preciso investigar o fato de o ex-juiz ter, abre aspas, proferido decisões judiciais e orientado condições para a celebração de acordos de leniência da Odebrecht e, logo em seguida, ter ido trabalhar para a consultoria que faz a administração da recuperação judicial da mesma empresa. E na prestação de contas, a Álvares e Marçal lista 23 empresas em processo de recuperação judicial ou falência. Destas, ao menos 6 estiveram envolvidas na Lava Jato. Aí alguém pensa, William, mas 6 no meio de 23, só que o faturamento destas aqui, né, ou seja, o montante acumulado com essas 6 representam 78% do faturamento nessa modalidade. Aqui tem a Odebrecht, por exemplo, liderando com 33,2 milhões, e depois outras empresas que o link traz ali com mais detalhes. E nem Moro e nem a empresa que ele foi trabalhar revelam aí quanto ele recebeu e quanto ela pagou neste um ano que ele esteve ali fazendo parte da empresa. O Reinaldo Azevedo, que nessa parte jurídica tem acertado muito, né, já há algum tempo, diferente do que ele tem falado em relação à questão política, disse o seguinte no seu Twitter: que espetáculo! TCU retirou o sigilo das peças relativas à contratação de Moro pela Álvares e Marçal. Empresas que caíram nas malhas da Lava Jato, Odebrecht, Galvão, Enseada e OAS, pagaram 42,5 milhões à empresa que contratou Moro em processo de recuperação judicial. Moro e Álvares e Marçal se negam a dizer valores da transação entre eles, alegando, vejam isso, meus amigos, tratar-se de contrato entre privados. Entre privados? Perguntou o Reinaldo. Tudo isso nasce de questões de natureza pública, como pública era a função de Moro. E aí pergunta mais, por que empresas que a Lava Jato quebrou escolheram a Álvares e Marçal, que contratou o Moro? É como eu disse aqui outras vezes, né? Nesse tamanho de planeta, com tantos escritórios de advocacia, o Moro tinha que ir justamente para aquele que tem como cliente a Odebrecht, que ele, como juiz, julgou na Lava Jato, e outras empresas, como ficou claro aqui. Enfim, tem que ter muita inocência para não achar isso aqui pelo menos suspeito. Se o Moro fosse de fato uma pessoa, né, que preza aí, inclusive pela aparência, que não basta ser, tem que parecer ser, né? Ele tinha ido trabalhar em outra empresa, recusado o convite, falou, não, eu prefiro não, porque isso aqui vai levantar suspeita lá na frente. Mas não, ele foi trabalhar e agora aqui está realmente se complicando. E uma notícia de hoje, 23 de janeiro, do Lauro Jardim, disse que o Ministério Público estuda pedir relatório ao COAF sobre ganhos de Sérgio Moro. Então o COAF pode ser acionado em breve, já que ele e Álvares e Marçal insistem em não falar quanto que esteve envolvido na relação entre os dois. E aqui é um detalhe importante que eu acrescento. A gente não pode ficar preso só a essa questão de valor, né? Porque vai que daqui a pouco revela e o valor não é tão, digamos assim, abusivo como muitos pensam. Então, o valor pode ser um problema? Pode. Mas para mim, independente se foi R$1 ou R$1 milhão,
O fato de ele trabalhar nessa empresa já indica que tem algo errado, enfim, que tem que ser investigado com mais profundidade, além dessa questão dos valores. E tem mais, Guilherme Amado do site Metrópolis postou que ofensiva contra Moro, PT e Centrão querem CPI sobre consultoria. Então vamos ver se realmente essa CPI pode prosseguir. Isso na parte política, o Lauro Jardim publicou dias atrás, quando eu iniciei esse roteiro, o seguinte: artilharia pesada para atacar Moro será a partir de abril. E disse ele lá, os adversários de Moro, entre os políticos, um contingente que impressiona pela amplitude ideológica, estão guardando munições para serem detonadas a partir de abril. Uma artilharia feita sob medida para atrapalhar a candidatura do ex-juiz. Aqui antes alguém vem, o Sérgio Moro é vítima. Olha, o Sérgio Moro, na atuação que ele teve como ex-juiz, e agora também recentemente, ele está sim colhendo muitos inimigos, não por ter atuado combatendo a corrupção, mas pela forma como ele atuou. Quem não se lembra do Jornal Nacional, publicando ali, vazamentos, vazou um áudio aqui de uma delação, e aquela delação depois a gente via que não dava em nada, porque o delator era alguém ali que também estava querendo se livrar e às vezes mentindo, às vezes falando a verdade. Não estou aqui dizendo que era sempre assim ou era sempre daquele outro jeito. E tempos depois via-se que aquele que foi delatado não tinha relação nenhuma com o que havia sido apenas especulado, mas nesse intervalo a reputação do político já ia, enfim, como a gente diz aqui em Minas, para as cucuias, ou seja, já ficava lá embaixo. Então, Sérgio Moro tem sim motivos para ser rejeitado pela classe política, pela classe jurídica, enfim. Então a situação dele não é nada boa. Eis o motivo. De acordo com um desses políticos doidos para pegar Moro na próxima curva, estão sendo preparadas denúncias bem fundamentadas contra diversos integrantes do Podemos, mas só serão disparadas quando ele não puder mais pular fora do partido. E aqui, será que isso aqui também não está, enfim, ajudando nesse clima que existe nesse momento, de uma possível saída do Moro do Podemos e a ida para o União Brasil? Isso aqui não é aprovado por todos nesse novo partido, não. Tem uma ala lá que gostaria de receber Sérgio Moro, mas tem uma outra ala que não quer ele por perto, porque a presença dele, extremamente rejeitada em várias regiões do Brasil, pode prejudicar candidaturas de quem está tentando o governo de alguns estados, como, por exemplo, o ACM Neto. O ACM que, de certa forma, tem um certo acordo com o Ciro Gomes, porque o PDT indicou o vice, que sucedeu o ACM Neto na prefeitura de Salvador. Bruno Reis é o atual prefeito, Ana Paula do PDT é vice. E o ACM Neto, então, pode inclusive receber o Ciro Gomes no seu palanque nessas próximas eleições. Não tem nada acertado ainda. E alguém pode pensar, William, mas na Bahia o Lula lidera com folga e o Ciro não tem a popularidade que o Lula tem. Realmente não tem, só que o Ciro não é rejeitado como o Sérgio Moro é. Então a presença do Ciro pro ACM Neto não indicaria um prejuízo eleitoral. Já a presença do Sérgio Moro, justamente por ser rejeitado por quem, de certa forma, tem simpatia pelo Lula, poderia trazer complicações ao candidato, enfim, que era do DEM, presidente do DEM. Hoje ele é o secretário-geral desse novo partido que está aí se consolidando. Falta só alguns detalhes lá no TSE. E mesmo a aliança, já que o Moro ficando no Podemos, poderia selhar a União Brasil. Não é algo tão simples assim. União Brasil talvez decida não apoiar ninguém, enfim, liberar para que cada estado resolva aí as suas pendências, já que tem políticos com afinidades com o próprio Moro, outros com Bolsonaro, outros às vezes com Dória, no caso da Bahia, ali simpatia com Ciro Gomes. E existe dentro do Podemos uma rebelião. Eu vou deixar um link também que vai dizer que 7 dos 11 deputados, não é uma bancada tão grande, e desses 11, então, 7 são contra a candidatura de Sérgio Moro. E vai destacar, inclusive, que dentro do Podemos tem uma ala bolsonarista, que segundo consta aqui, 80% votam com o governo, e tem 2 deputados que são aliados de Lula. Por exemplo, Bacelar na Bahia, o Bacelar que é presidente estadual do Podemos, então assim, tem simpatia pela candidatura do Lula por lá. E o outro que vai dizer aqui é o dirigente Patrick Velber, que é secretário de Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro, que apoiará Bolsonaro. Então tem uma questão aqui muito complicada, vai dizer que até no Paraná, Diego Costa deve deixar o Podemos para compor o palanque bolsonarista. No Mato Grosso, o deputado José Medeiros, também é dirigente estadual, deve deixar o partido para se candidatar ao Senado, em um partido aliado de Bolsonaro. E no Senado, porém, Moro tem apoio, Então, a situação mais complicada para o Moro é na Câmara dos Deputados,
No Senado também tem muitos bolsonaristas, quem não se lembra, por exemplo, do Girão lá na CPI da Covid, defendendo, enfim, absurdos lá, é do partido de Sérgio Moro. Então, meus amigos, é isso, vamos ficar bastante atentos, como eu tenho dito sempre aqui, eu não sei se o Sérgio Moro vai resistir a essa ofensiva nessas várias frentes. Vamos aguardar e ver, porque a situação dele em novembro, que muita gente tratava com extremo otimismo e tal, nossa, Moro tá no segundo turno, agora a coisa começa a se complicar e, segundo consta, é a partir de abril que de fato eles vão entrar com carga máxima para tentar, enfim, criar mais e mais dificuldades. Se ele resistir, ele pode até chegar mais forte quando de fato a campanha começar. Mas diante da altíssima rejeição que ele anda tendo, a situação dele fica muito complicada, como o Joaquim Barbosa tinha dito antes. O Sérgio Moro tem um teto muito baixo, ele tem um potencial de crescimento que pode impedi-lo de crescer ao ponto de chegar ao segundo turno. Situação, por exemplo, diferente do outro candidato que tenta quebrar a polarização, que é Ciro Gomes, que tem um potencial de voto altíssimo, né, próximo do de Lula, o que indica que tem muita gente hoje que ainda não diz votar no Ciro, mas que lá na frente pode fazer com que esse possível voto se torne um voto definitivo e a situação mudar e a gente ter o que muitos defendem como sendo um cenário ideal, que seria um segundo turno entre Lula e Ciro Gomes. Meus amigos, então é isso. Deixa aqui embaixo o que vocês estão achando dessa movimentação toda envolvendo o Sérgio Moro. E, enfim, quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.